Mas agora a gente vai pro Corinthians, porque lá sim tem uma cara nova. Tem? Tem. Na Lili Nascimento, mais um velho problema. Que é como pagar a Neoquímica Arena. E aí, Lili, temos já uma solução para essa questão, já que dura uns 10 anos, pelo menos? Pois é, Bruno, beijo para você, aos amigos do estúdio e ao fã de esporte. O assunto tá bem alta por aqui, né? O Corinthians que tem uma dívida milionária aí na Neoquímica Arena, mais de 600 milhões de reais. E o Wesley Mello, diretor financeiro do clube, já vem praticamente desde o início do ano aí conversando com a Caixa para tentar entrar em um acordo. A ideia seria repassar, vender parte da Neoquímica Arena, 49%, porque o Corinthians ainda quer ser sócio majoritário, então ficaria com 51%, e esses 49% iriam para um investidor com um aporte milionário, ou então seria distribuído aí, colocado em cotas na Bolsa de Valores para investidor comum, tá? Que quisesse investir ali na Neoquímica Arena. Qual que é a ideia com tudo isso? É parar de pagar juros à Caixa. Só neste ano, o Corinthians deve terminar aí 2023 pagando 100 milhões de reais somente de juros para a Caixa, porque o valor mesmo, esses 600 milhões que o Corinthians deve dar na Neoquímica Arena, deve começar a ser pago só em 2025. Então, essa é a ideia do Wesley Mello, diretor financeiro, para tentar diminuir esses juros, não ficar pagando juros ao banco e aí encontrar este investidor, ou então que investidores comuns possam investir na Neoquímica Arena pela Bolsa de Valores. Inclusive, o Raul Moura, nosso produtor, conversou com o diretor financeiro aqui do Corinthians e aí ele tentou resumir um pouquinho dessa ideia aí que o Corinthians vem trabalhando desde o início do ano. Vamos ouvir. Quando o Corinthians foi construir o estádio, foi montado um fundo junto com a Odebrecht para fazer o empréstimo do BNDES e da Caixa para a construção do estádio, né? Daí, uma vez que a Odebrecht saiu dessa operação, depois da renegociação que foi feita o ano passado, o Corinthians ficou dono sozinho desse fundo. Então, o Corinthians é dono de um fundo que é dono da Arena. A ideia, então, é a gente conseguir um investidor ou um grupo de investidores para fazer uma captação de até 49% nesse fundo da Arena e a gente oferecer esse dinheiro para a Caixa e liquidar ou amortizar a dívida que a gente tem. Então, ao invés de ficar devendo para a Caixa, a gente fica devendo para um investidor. Por que isso é vantajoso? Uma dívida com a Caixa, ela gera despesa financeira. E para um investidor, o rendimento dele vai ser o próprio fluxo positivo que a Arena tem hoje, né? Então, hoje a Arena tem as suas receitas de bilheteria, alimentos e bebidas, eventos, e tem os seus custos também, custos de jogos, custos de manutenção, mas sobra um dinheiro, é um fluxo de caixa positivo e esse é um rendimento que a gente colocaria à disposição deste investidor. Então a ideia é essa, então tentar ou um grande investidor ou colocar isso para o público final, pessoa física mesmo, na Bolsa de Valores, ou fazer um fundo e faz uma aplicação em fundo de investimento já normalmente, né? Ou um misto desses dois. Então é mais ou menos isso que a gente pretende fazer. Então a gente coloca aqui na nossa tela os pontos que a Lili e que o Wesley Mello destacaram, então, de como seria essa negociação, a entrada, então, desse fundo dentro da Bolsa de Valores. São 49% das cotas que seriam colocadas, então, em negociação, né, justamente nessa negociação com a Caixa, esse abatimento dos juros, e só nesse ano de 2023 o Corinthians desembolsou mais de 100 ou quase 100 milhões de reais só no abatimento dos juros. A dívida, então, vai passar a ser paga a partir de 2025. Então é algo complexo, não é simples, mas acho que existe um ponto positivo nessa história que existem vários pontos, né, positivos e talvez ainda algumas dúvidas a serem esclarecidas. Mas acho que o primeiro ponto é o Corinthians buscando uma maneira de pagar a sua conta com o estádio, né? Do estádio. Um sexto da sua dívida você ter que pagar anualmente com juros é uma situação, não é que é alarmante, é que ela é desesperadora. Se sua dívida é de 600 milhões e você paga 100 milhões de juros por ano, sem pagar a dívida só de juros, você está numa situação bastante complicada. Tentar achar soluções, e aí fundo imobiliário, né? Uhum.
eu não tenho a pesquisa, mas muita gente investe em fundo imobiliário, talvez até porta de entrada para investimento. Eu acho que, assim, a gente precisa ver na prática isso, né? Durante tudo que a gente leu, tudo assim, é claro que tem um apelo, uma proximidade maior com o torcedor. O torcedor pensa, peraí, isso é um investimento e, além de tudo, é o meu clube. Tem um match aí, né? Tem um casamento aí. Aí que tá o perigo. Só que a questão toda é o valor. O Corinthians gostaria de ter um grande parceiro que pagaria uma boa, que entraria com um belo investimento. E isso aí vai depender do tempo, vai depender do interesse. Só que tem um outro ponto, Bruno, que também depende. Primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui na minha opinião. Buscar soluções é andar para frente. Sim, sim. Isso é legal, isso é bom. É bom para o Corinthians, é bom para o torcedor do Corinthians, é bom para o futebol brasileiro de forma geral. Só que tem um ponto de ponderação aí do comentarista, da análise e tudo. O clube precisa passar paz e credibilidade para atrair investidor. Claro. E daqui a pouco tem um processo eleitoral. O processo eleitoral que não tem sido bem visto pela maioria dos corintianos que eu converso. A maioria dos corintianos pensa assim, nossa, mas é em um ou outro? Principalmente quando o assunto é financeiro, né? Isso. Ou as dívidas do clube. Mas o Wesley está de parabéns. Assim, a parte que gere, está de parabéns por tentar achar soluções. Não é só uma promessa. Eu estava até buscando aqui, Natália, em 95 páginas ele foi ler agora de manhã. Não, eu tenho fontes no mercado. E aí eu fui conversar com um amigo meu e ele falou assim, para que a gente começar a nossa conversa, dá uma lida nesse documento. 97 páginas. Eu parei na segunda linha, que era... eu até esqueci, e um parágrafo CVM. de 15 linhas. CVM. Falei, o que é isso? Ele falou assim, vai ser difícil. Aí ele falou, vai ser difícil começar a nossa conversa. Mas ele me passou alguns pontos e o primeiro era esse, né? Que já é o Corinthians buscando uma solução. E como o Marra falou, é um fundo de investimento imobiliário, ou seja, é algo extremamente regulamentado. Não é um tipo de investimento que você não sabe exatamente, né, o que é, né, onde é que está. Não, é extremamente regulamentado. O que é muito simples para quem já está acostumado, para grandes empresas ou grandes parceiros, como a Lili estava contando. Isso para quem é autoinvestidor, é fácil você entrar nesse negócio. Sim. Mas para quem não é, e talvez o torcedor, aí não seja tão simples assim. Porque a grande questão para o Corinthians pode ser bom, mas e para quem vai colocar ali o rico dinheirinho lá? Exato. E não tem muito? Vai receber o quê em troca? Eu acho que esse é o grande ponto, Bruno. Concordo com essa questão de um ponto positivo, de alguém estar tentando achar uma solução para minimizar um problema que é gigantesco no Corinthians hoje. Hoje o Corinthians não se paga dentro da arena. Essa aqui é a realidade, tem sempre lotação máxima, a maioria dos jogos sempre quase batendo ali ingressos esgotados, mas o que isso traz ao clube? Muito pouco, ou quase nada. Então, a minha preocupação não, mas o meu alerta é em que condições, tem que ler as entrelinhas, tem que ser uma coisa muito bem estruturada, porque por mais que seja regulamentado, é o que você falou, as pessoas que vão entrar nessa outra parte, nessa outra porcentagem, tem que ter as coisas muito garantidas, as coisas muito definidas, esclarecidas. Tem uma questão de eleição, como o Marra falou, isso, querendo ou não, contextualiza muito como a outra gestão vai gerir isso. Então tem muita coisa, mas o passo inicial é muito importante. Porque, chamando a Lili até para ela falar dessa questão da eleição, ele é regulamentado nesse sentido e é seguro. Mas não quer dizer que você tem um lucro garantido. O que, como o Wesley contou ali, né, pro Raul e para a Lili, existe um dinheiro, né? Porque tem a receita, tem as despesas, mas no final sobra um dinheiro e esse dinheiro é quanto? É claro que o Corinthians, né, mais para frente, quando for oficializado, ele vai passar essa projeção. Mas existem maneiras mais seguras e simples do torcedor colocar o dinheiro dele para um investimento onde ele vai ter por ano o quê, Marra? 10%? É isso que é o básico ali de uma... 0,90 mês, depende. Então, Lili, tem uma eleição, né? E aí o torcedor também tem que tomar cuidado com as promessas. Eu estava lembrando aqui uma entrevista que o André Sanches deu em dezembro de 2013 para o Lancinete. E aí ele foi perguntado justamente em quanto tempo pagaria a Arena Corinthians, né? Ele falou, temos 12 anos para pagar. E vai pagar? Acredita que consegue? Ele, sim, em 6 ou 7 anos.
Aí a outra pergunta, mas como você tem certeza disso? Porque a gente tem uma projeção de faturar 200 milhões por ano, então a gente tem essa dívida aí de 600, mais os juros e tal, e em 6 anos a gente paga, isso sem contar naming rights. Então, nas contas iniciais lá atrás do André Sanches, já era para estar pago em 2020 a Neoquímica Arena. Bruno, precisa muita atenção nesse assunto, porque essa ideia do Wesley, o diretor financeiro, desde o início do ano, ele sentou, conversou com o Duílio gostou muito, aprovou, inclusive veio uma empolgação muito grande em tentar que isso se concretizasse agora no final do ano, mas o próprio Wesley Mello falou que isso deva acontecer na próxima temporada, e na próxima temporada pode vir um novo presidente, na verdade virá um novo presidente, a questão é saber se vem o André Luiz Oliveira, André Negão, que é da chapa do Duílio, do André Sanches, ou se vem a oposição. E se vier o opositor, né, o cara da oposição, ele vai querer seguir com essa ideia? Ele vai aprovar? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que o Corinthians se movimentou, fez algo para tentar diminuir a dívida, ok. E essa era a ideia do Duílio quando ele assumiu a presidência. Não estou falando nada de dentro do campo, que o Corinthians deixou a desejar demais na gestão dele. Mas financeiramente eles estão se movimentando. Agora, se vem esse novo presidente da oposição, se vence o Augusto Mello e ele não aprovar, vai tudo por água abaixo. O que eu pelo menos sou muito leiga nessa questão de números, estou tentando entender, por isso fiz humanas e não exatas, mas segundo Wesley Mello, as conversas com a Caixa ali, elas estão bem adiantadas, elas correram bem, ou seja, ele deve estar passando que o retorno financeiro desses investidores, desse investidor milionário ou na Bolsa de Valores para o investidor comum, deve de fato acontecer, porque a gente sabe, não é novidade, a Neoquímica Arena está sempre lotada, a renda da Neoquímica Arena é muito boa, já chegou a mais de 5 milhões aí em uma final, em confrontos contra o Flamengo, mas na prática é outra coisa, né? Primeira coisa, será que vai dar certo e no ano que vem o novo presidente vai querer essa ideia? E outra coisa, será que esse retorno será bom para o investidor? São muitas perguntas, né? Mas se olhar para a iniciativa, eu achei uma iniciativa boa, se movimentaram para fazer alguma coisa para quitar essa dívida milionária. Independentemente do vencedor da eleição, acho que é prioridade isso, né? E você encontrar a solução para conseguir pagar, né, Marcos? Todo investimento é risco, né? Claro. Todo investimento. Alguns investimentos são de longo prazo, que você nem deve observar quanto que rendeu no mês. Não, deixa. Porque você acaba ficando tentado a tirar o rendimento, sendo que ele pode render muito mais em 5 anos, 10 anos. Estou falando longo prazo. Alguns investimentos são de curto prazo. Então, assim, a forma que o torcedor do Corinthians vai perceber o investimento vai passar muito pela lisura das coisas. Para que fique muito claro, que fique muito... que o futuro presidente não jogue contra o patrimônio. Então, é muito importante isso. Porque esse não vai ser um investimento no Corinthians. Esse é um investimento de mercado. Sim. Pode fazer ou não. Você pode ter palmeirense investindo, você pode ter qualquer torcedor. Porque aí a pessoa não está vendo a cor da camisa. Não. Está vendo a cor do dinheiro. Aqui, exatamente. Porque se você parar para pensar, assim, pega até mesmo quem anuncia nos clubes. Quem anuncia nos clubes tem anúncios em diversos outros clubes. Sim. Ah, mas esses caras não são atleticanos? Mas eles estão aí no Brasil inteiro. Sim. O banquinho deles lá. Tá. Ah, mas eles não são. São, mas estão aí. Então, business, né? Exatamente. É situação completamente diferente. O interesse é totalmente financeiro. Óbvio que é o que o Marra falou. Alguns torcedores vão pela paixão ao clube. Mas já que eu sou torcedor, dinheiro. Então, você pode ser apaixonado pelo seu clube, mas você não vai querer rasgar dinheiro. Exatamente, mas você não rasga dinheiro. Então, claro. assim, os promenores do que vai ser, do planejamento, de como isso vai ser desenhado, isso vai também determinar muito o perfil de quem vai investir nisso. Isso vai alinhar e vai mostrar o caminho de mais ou menos quais serão as pessoas, os perfis que estarão dentro dessa ideia. Agora, é o que a Lili falou. E a gestão seguinte, vai querer isso? Porque a gente está falando de futebol... Às vezes tem uma ideia melhor, ué. E o futebol ele não é uma matemática exata. A gente viu a projeção do André Sanches. Só que isso muda de acordo com a necessidade. Ele tinha uma projeção e um tipo de gasto. Pensando que seu time ia ser competitivo e ia trazer determinados resultados. Não aconteceu. Então, você tem que rever todo o seu planejamento o tempo inteiro. Acho que mais do que esse passo que o Wesley deu, é muito mais também uma questão de planejamento como clube, como instituição. O que o Corinthians precisa fazer
para não voltar a entrar dentro de uma bola de neve como essa. Sim. E minimizando isso, seja da questão do planejamento de futebol ou do planejamento administrativo do seu clube. E aí é o que o Marra também falou, a credibilidade. Eu vou colocar o meu dinheiro em determinada coisa que a gente vê que a administração do clube não é boa. Eu não colocaria. Mas nesse caso ali, um fundo de investimento imobiliário, a gente tem pelo menos essa segurança, né? Que é algo do mercado. Sim, né? E o mercado se responsabiliza também, Exato, né? Sim. Exato. Quando tem grandes quebras, assim, grandes empresas, a gente ouve de vez em quando, né? Assim, um escândalo em tal empresa, assim. O mercado teme por isso. Sim. Então, assim, tem uma cobertura do mercado. Vivendo os últimos dias da gestão como presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves está empenhado em buscar soluções para reduzir uma das principais dívidas do clube, o pagamento da Neoquímica Arena. Nesse sentido, a diretoria corintiana está conduzindo negociações com a Caixa Econômica Federal, visando a venda de parte do estádio por meio da Bolsa de Valores. A notícia sobre essa negociação foi inicialmente divulgada pelo portal GE e posteriormente confirmada pela ESPN, gerando grande repercussão entre os torcedores e a comunidade esportiva em geral. A proposta em análise sugere a venda de até 49% das cotas do empreendimento, representando uma estratégia para aliviar as finanças do Corinthians. Esse movimento do clube paulista levanta questões importantes sobre o cenário financeiro do futebol brasileiro e a gestão dos estádios, especialmente em um momento em que muitos clubes enfrentam desafios econômicos significativos. Queremos saber a sua opinião sobre essa iniciativa do Corinthians. Como torcedor, como você enxerga essa estratégia de venda de parte do estádio para quitar dívidas? Deixe seus comentários abaixo, compartilhe suas impressões sobre essa decisão e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais notícias do mundo esportivo. Não se esqueça também de deixar o seu like se concordar com a busca por soluções financeiras para o clube. Até a próxima!